Queria, muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, esse é o pastor Daniel Lima, meu irmão querido que tem caminhado com a comunidade Horizonte há algum tempo agora, nos ajudando ao nosso conselho e, consequentemente, à nossa igreja como um todo. Tem sido uma fonte de bênção para nós, uma fonte de pastoreio também, de mentoria para nós do conselho. E hoje a gente tem a alegria de poder recebê-lo mais uma vez. Hoje nós estamos começando uma minissérie. A gente fez uma pequena pausa no livro de Atos, terminamos o capítulo 19 na semana passada, e a gente quer usar desse momento agora para poder fazer uma série de 3 pregações, sendo que a terceira, na verdade, já é um retorno ao livro de Atos, que está tratando do mesmo assunto, que é governança na igreja. Então, a gente, nos próximos 3 domingos, vai colocar o foco na questão da governança da igreja e como que a nossa igreja é governada. E, para isso, a gente tem o amparo das Escrituras, que a gente quer abrir também e compartilhar para aprofundar o nosso entendimento nisso. O Daniel vai abrir a série para nós hoje. Eu queria orar só pelo nosso tempo junto e pela mensagem hoje também. Senhor Deus, nós te louvamos em gratidão hoje de manhã, porque o Senhor nos deu a Tua palavra preciosa, a Tua palavra que é viva e eficaz e que cumpre todo o propósito para o qual ela foi enviada. Te agradeço, Deus, pela vida do Daniel Lima, te agradeço pela amizade dele, pelo cuidado que ele tem tido com a gente, pela forma como ele tem amado a CH também e nos ajudado no crescimento, no entendimento, até mesmo da questão da governança. E te agradecemos pela disposição dele de vir nos servir mais uma vez. E eu entrego, Pai, teu filho, teu servo, para poder compartilhar a palavra que o Senhor já deu para ele. Que a palavra do Senhor possa ser claramente transmitida, ensinada e que ela cause toda a transformação que o Senhor quer causar nos corações da nossa igreja, Pai. Nós entregamos e consagramos esse momento ao Senhor, orando no nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bom dia, queridos. Que prazer estar com vocês aqui de novo. Eu agradeço pela paciência de vocês e pelo privilégio de poder estar ministrando aqui. Devo confessar para vocês que eu cheguei trazendo 1 quilo de erva mate para o chimarrão do Jader, para a gente não perder completamente o Jader, Então, pelo menos uma pontinha assim a gente segura. Mas eu dou graças a Deus pelo privilégio, pela responsabilidade, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E esse é um tema muito precioso para mim, essa ideia de governança, de liderança da igreja. E quero começar contando uma historinha. Um dos privilégios de ser avô é que a gente conta histórias, tá? Isso é um privilégio, então preparem-se. Isso foi uma pesquisa que eu vi num livro, depois fui olhar. Existe um tipo de lagarta, se não me engano, na África, que é chamada de lagarta processional. Alguém já ouviu falar disso? Uma lagarta, e ela tem esse tipo de lagarta, uma segue a outra. Elas caminham em fila, assim, e vão comendo tudo pelo caminho, Mas teve um cientista, não sei se ele não tinha mais nada para que fazer, mas que ele resolveu falar assim: e se eu pegar a cabecinha da primeira e encostar na traseira da última, fazer um círculo de lagartos, o que acontece? Então ele fez isso num laboratório, tipo uma bacia, assim, um lugar, ele colocou, e elas ficam seguindo umas às outras, sem parar. Ele falou: mas isso aqui, não tem comida aqui. Quem sabe se eu colocar comida no meio? E ele colocou a comida, sei lá, qualquer comida, folha, o que for, seja. Quem sabe elas vão quebrar esse padrão. Elas continuaram marchando uma atrás da outra, até morrer de fome. Você fala: como é que pode? Mas de novo, eu não estou muito preocupado com lagarta, tá? E foi uma experiência que ele fez, mas é um símbolo para nós do que acontece quando nós nos acostumamos a fazer as coisas de uma certa maneira e continuamos fazendo daquela maneira, e quando há necessidade de mudança, nós continuamos seguindo a lagarta da frente. E às vezes tem comida ali do lado, eu estou morrendo de fome, mas eu não saio da minha rotina, da minha mania. Em alguns casos até morrer de fome. Claro, estou falando de lagarta, mas percebe como
primeira pergunta que eu queria fazer é por que nós precisamos de líderes? Por que eu digo isso? Porque em muitos contextos, especialmente da igreja, começa a surgir uma ideia, não sei se é o caso aqui, em que nós não precisamos de líderes. Não, nós todos somos líderes. Isso eu já vi em vários grupos. Quando você fala, bom, é um grupo pequeno, quem que aqui lidera? Não, todos nós lideramos. Gente, se todo mundo lidera, ou ninguém lidera, ou o líder não está se apresentando. Ele lidera, mas não diz que é. Então, a questão de liderança é mais do que uma questão burocrática, administrativa. Ele é fundamental. E eu gostaria, deixa eu ver se eu estou conectado aqui. Já estou ligado aqui? Olha só, está funcionando, coisa boa. Por que nós precisamos de líderes? Mais do que isso, eu quero definir aqui o que eu entendo como liderança. Tá? Porque liderança, em alguns casos, a gente acha que é mandar. Embora, de alguma maneira, mandar possa ser liderança, liderança é muito mais que isso. Isso é mais chefia. Então, num extremo, você tem grupos que falam, nós não precisamos de líder. Esses grupos estão fadados a continuar que nem as lagartinhas, correndo uma atrás da outra, e não chegar a lugar nenhum. No outro extremo, não. Líder é o cara que manda. Inclui o dirigir, mas é muito mais que isso. Eu queria propor, então, que a gente considerasse, especialmente no contexto da igreja, a liderança como a seguinte coisa: diante de desafios, está faltando comida, ou oportunidades, mudou alguma coisa, o que eu quero fazer? Liderança, em primeiro lugar, discernir um futuro melhor. Do ponto de, estamos falando da igreja do ponto de vista de Deus, melhor do ponto de vista de Deus. Quando Hitler começou todo o seu movimento, que acabou se tornando na máquina do nazismo e gerou toda a Segunda Guerra Mundial, ele tinha um futuro melhor na cabeça dele. Você pode achar doente e tudo mais, mas ele tinha, o mundo será melhor se só arianos existirem. E ele não só tinha esse futuro, como ele promovia e vendia isso. Então, o primeiro papel de uma liderança é falar, puxa, está bom aqui, mas, cara, podia ser muito melhor. A pergunta é, qual o critério para ser melhor? Como estamos numa igreja, somos seguidores de Jesus, o melhor é o que o nosso líder define, não eu. Então, qualquer um que chega aqui e fala, vamos parar tudo e vamos fazer diferente. Espera aí, isso nasceu da tua cabeça ou existe algo maior? Mas o primeiro papel do líder é falar, como é que a gente pode melhorar? Segunda coisa que ele faz, já definindo aonde ele quer chegar, é iniciar um processo de mudança. Porque pessoas que são sonhadoras, mas não iniciam um processo de mudança, é só isso, tá? É só sonhador. Não vai chegar a lugar nenhum, não faz nada, não movimenta nada, ele só fala, podia ser melhor, podia ser melhor, podia ser melhor, podia ser melhor, mas ele não dá um passo nessa direção. Então se torna aquele cara que é um eterno crítico. O terceiro papel da liderança não é só ele falar, ali é melhor, vamos para lá e começar a mudança, mas é motivar os outros. Como é que você identifica um líder? Não é por ele falar na frente, não é por ele falar bonito, não é por... Essas pessoas seguem. Porque o líder tem pessoas que seguem. Se não tem gente seguindo, ele pode querer ser líder, mas não é líder, gente, é simples assim. Então, quando nós falamos, primeiro, como igreja, nós precisamos estabelecer como é que nós vamos ser governados, dirigidos. Sem sombra de dúvida, a palavra fala muito claro que nós temos um supremo pastor, que é Jesus. Agora, como é que nós vamos ouvir a Jesus? Como é que nós vamos entender a vontade de Jesus? Como é que nós vamos fazer as várias coisas que Deus quer? Aqui na comunidade, é a minha convicção, em várias outras igrejas também, que a igreja deve ser liderada por presbíteros. Esse é um nome estranho. Na verdade, presbítero significa que a gente não quer traduzir a palavra do grego, porque presbítero é ancião, é mais velho.
Tudo bem, Pedro? Posso te chamar de velho ou não? Não é velho. É mais velho do que alguns. E, obviamente, eu estou falando de mais velho ou ancião. Tem uma referência muito clara no Antigo Testamento, como nós vamos ver, mas é aquele que caminha mais tempo com Deus. A idade aí é um pouco indiferente. Claro que você fala, não, nós temos um presbítero de 15 anos, eu vou falar, forçou, né? Aí é um pouco demais, por mais maduro que alguém de 15 anos possa ser. Então, idade tem a ver, não é um fator determinante. E ao contrário também, como nós vamos ver, o fato de ser mais velho de idade não significa que ele é um presbítero, significa que ele é mais velho. Nós vamos olhar isso. E para isso eu quero olhar com vocês a origem desse conceito no Antigo Testamento, em primeiro lugar. Abram comigo, nós vamos olhar um pouco a partir de Moisés, ou da experiência de Moisés. E aqui é uma coisa interessante, às vezes nós temos uma ideia que liderança se refere àquelas pessoas que têm uma habilidade especial, que são muito competentes e que dirigem sozinhos uma grande nação. E se você pensa em alguém assim, você pensa em Moisés, talvez no rei Davi depois. Aliás, uma coisa muito curiosa, no tempo do rei Davi, quando Deus começou a organizar os reis de Israel, o rei não governava sozinho. Tinha o rei, tinha o sacerdote e tinha o profeta. O rei dirigia, o sacerdote levava o povo até Deus e o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. Quando esses três se alinhavam, Israel prosperava, seguia Deus e obedecia. Quando o rei era autocrático, dominador, e mandava prender e matar os profetas, e pegava o sacerdote e falava, você tem que fazer o que eu quero, você tinha o desastre que você lê várias vezes no Antigo Testamento, de Israel se perdendo. Então, voltando aqui para Moisés, às vezes a impressão que nós temos é que Moisés falava com Deus, chegava para o povo, faz assim. E muitas vezes ele teve que fazer isso, era um período formativo do povo até. Mas olha comigo aqui nessa passagem de Êxodo capítulo 18. O que estava acontecendo aqui é que Jetro, o sogro de Moisés, estava acompanhando, e ele viu uma coisa interessante. Moisés se levantava de manhã cedo, ficava lá na frente da tenda dele, e todo o povo vinha falar com ele, 2 milhões de pessoas. Quem tinha algum problema, alguma dúvida, quem precisava de uma oração, quem precisava de uma direção, quem tinha uma briga com o vizinho, vinha falar com Moisés. Por quê? Porque Moisés era o santo homem de Deus que respondia tudo. Não é tão diferente em muitas das igrejas que nós conhecemos. O pastor tem que responder as perguntas de todo mundo. Agora, olha só que interessante. A partir do verso 17, quando Moisés explicou, o povo que me procura, para que eu consulte a Deus. Verso 17 a gente lê, respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Claramente o modelo de um líder isolado não é bom. Um líder centralizador. E olha, esse era Moisés que conversava cara a cara com Deus, hein? Era o cara que entrava na tenda e olhava para Deus, Deus olhava para ele. Obviamente Deus não tem uma cara, mas ele tinha uma intimidade toda especial com Deus. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Gente, isso é o Antigo Testamento, Moisés, e ele diz, não pode executar sozinho. Agora ouça-me e lhe darei um conselho, que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-se quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que fazer. Verso 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhas. Percebe como é uma delegação muito clara de autoridade? Porque não dava, gente, 2 milhões de pessoas, vamos dizer que só 10% deles tivessem problemas naquele dia. Dá 200 mil. Vamos fazer uma filinha para conversar com Moisés. Quanto tempo ele leva para atender
Vamos falar que são 20 mil, vamos falar que são 1000. Quanto tempo ele vai demorar para ouvir 1000? É ridículo, não tem sentido, é uma loucura. E Moisés então fez isso, e certamente foi muito abençoado por isso. Agora, vamos avançar um pouco mais. Nós chegamos no livro de Números, Números 11. Parece que Moisés não entendeu completamente. Deixa eu dizer uma coisa, é natural, se você está liderando qualquer coisa, que você sinta a tentação de resolver tudo sozinho. Porque é mais rápido, né? Senão você tem que sentar e fazer... Gente, em casa, tá? Marido e mulher. O que nós vamos fazer nas férias? Se você para ouvir a esposa, ela tem um monte de ideia. Dá muito trabalho. É muito mais rápido falar, eu já sei, nós vamos fazer isso, é mais rápido. Não funciona, estraga, atrapalha, mas assim, é rápido, é. Se você traz para a igreja, tem um monte de opinião. Ainda que você escolha alguns presbíteros, tem um monte de opinião, são 5 opiniões. Os judeus têm um ditado engraçado, eles dizem que se você tiver 10 judeus numa sala, você vai ter 11 opiniões. Não sei como é que funciona isso, mas... Decidir sozinho é mais rápido, e é mais fácil, e é mais confortável, e dá errado. Não tem jeito. Olha só a situação aqui. Nesse caso, o povo está reclamando de novo de Moisés. Porque não tem carne, porque não tem isso, porque não tem água, porque lá no Egito era uma maravilha. E eles eram escravos, gente. Morriam de todo lado. Mas no Egito é melhor. Por quê? Porque eu estou agora no meio do deserto e o sol está quente e eu quero carne. E tem que ser a carne que eu quero ainda. Eu acho que Moisés aqui passa por um burnout, tá? Que ele estafou. Olha só o que ele diz a partir do verso 11. Eu estou agora em Números 11, vou começar a ler do 11. Então Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre o meu ombro a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-los à terra que prometeste sob juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando de mim. Verso 14, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. E olha só o verso 15. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se te agradas de mim. Não me deixes ver minha própria ruína. Em resumo, Moisés falou, Deus, se é para eu ficar sozinho, me mata. E antes ele fala, por que você me deu esse peso? Porque tu não gosta de mim? Tu está bravo comigo? É um castigo esse povo? Veja bem, isso aí é o efeito dele querer carregar tudo sozinho. E é muito curioso porque, não sei os judeus, talvez todo ser humano, mas certamente nós como brasileiros, nós temos uma vocação para caudilho. Nós somos caudilhescos. A gente adora alguém mandando na gente. Você fala, não, a gente não gosta. Gosta. Porque mandar me livra de responsabilidade, é ótimo. Então é o seguinte, fala aí o que eu tenho que fazer. Se der errado, a culpa é tua. Foi ele que me mandou fazer, não tem nada a ver com isso. Porque pensar e tomar decisão dá trabalho, não dá? Prefiro o cara mandando, por isso que politicamente a gente adora um líder populista. Não importa qual lado que você vai, o cara fala, eu vou resolver o Brasil. Você fala, finalmente, resolve então. Mas não é assim que resolve. Não importa quem que apareça, o próximo vai fazer a mesma coisa. Um pouco para um lado, um pouco para o outro. Mas aqui, verso 16 e 17, presta atenção. E o Senhor, então, depois que Moisés desabafou, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Gente, nunca tenham medo de desabafar com Deus. Pode brigar com Ele, Ele aguenta bem a briga, tá? Chega para Deus e derrama teu coração. Fala, Deus, assim não dá. Assim eu vou embora. Só que Deus vai te responder, tá? Não adianta tu querer fugir depois. Assim eu não aguento mais. Pode falar. Deus aguenta, Ele não vai ficar ofendido contigo. Daí no final Ele fala, tá bom, agora senta aí que eu vou te falar. Foi assim a história de Jó. Mas isso é outro, fechando parênteses, continuando. Então Moisés desabafa com Deus, tá? Se é para assim, me mata. Verso 16, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você.
Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Percebe o conceito do presbítero aqui? E é muito curioso no hebraico essa expressão. Reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores. É quase como se ele fizesse assim. Reúna 70 anciãos que você sabe que são anciãos. Inclusive a palavra aqui é ancião. Você fala, como assim? Não, porque tem gente, como eu falei, que cresce na idade, mas não cresce em maturidade. Meu avô falava, tem uns que crescem e outros que apodrecem, mas isso aí é maldade do meu avô, tá? Mas eu acho que ele tinha razão, às vezes, em termos espirituais. Tem gente que amadurece e tem gente que fica estagnado, apesar da idade avançar lá atrás. É o cara que tinha algumas lutas e nunca vence essas lutas, então ele continua ano a ano lutando com as mesmas lutas, sem haver um crescimento espiritual. Então, primeira coisa, esses são homens que Deus fala para Moisés, reúna 70 autoridades que você sabe que são líderes, porque tem autoridade que não é líder, tá? Não é um, sei lá, só envelheceu. E aí ele fala no verso 17, tirarei do Espírito que está sobre você e porei sobre eles. No Antigo Testamento, pelo nosso entendimento, o Espírito Santo agia de um modo diferente do que ele age na igreja. Na igreja, nós entendemos que se você se tornar um discípulo de Jesus, começar a seguir Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Você pode ter mais comunhão com o Espírito Santo, menos comunhão, mas você é selado pelo Espírito Santo. Você tem em você, se você é um cristão, você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é cristão. É simples assim. Lá em Romanos, Paulo deixa isso bem claro. No Antigo Testamento, aparentemente, a obra do Espírito Santo era assim, ele vinha sobre alguém e às vezes se retirava. Se nós olharmos a história do rei Saul, ele veio e depois, quando Saul desobedeceu a Deus, Deus retirou dele o seu Espírito Santo. Quando Davi peca com aquele adultério e assassinato, a oração dele nos Salmos é, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não estava brincando, ele estava falando sério. O que eu faço, sim? Então, nesse tempo aqui, o que Deus está dizendo é, eu vou tirar um pedaço, uma parte, uma porção do Espírito Santo, obviamente é uma ilustração, não dá para tirar uma fatia do Espírito Santo, mas vou retirar do Espírito Santo e vou colocar sobre esses homens. E eles o ajudarão na árdua tarefa de conduzir o povo. Porque não dá para fazer sozinho. O que eu quero destacar aqui? Primeiro, não dá para fazer sozinho. Qualquer igreja que escolha um líder que vai dirigir sozinho a igreja, e algumas, eu não conheço nenhum líder que dirige sozinho, mas eu conheço pelo menos vários exemplos, mas uma das igrejas que eu estou pensando aqui é uma igreja muito grande, e eles têm o pastor, mas o pastor, gente, ele é o pastor. Ele manda em todo mundo. Até tem uma equipe junto dele. Eu trabalhei com essa igreja um tempo, ele já estava com 72 anos de idade, e estava me pedindo para, entre os pastores que eles tinham, era uma igreja grande, tinham vários pastores, que eu ajudasse a identificar quem seria o próximo. Ele tinha 5 pastores que já tinham mais de 10, 15 anos de experiência na igreja. Durante os 2 anos que eu trabalhei, ele demitiu cada um dos 5. No final eu falei para ele, cara, eu vou escolher quem aqui? Não, acho que ainda não é a hora, tenho muita energia para dar, essa é a minha igreja, não vou entregar na mão de qualquer um. E é um homem, gente, que poria a maioria de nós em vergonha, tá? Porque é o cara que conhece muito, ele tem uma habilidade administrativa e de liderança, prega que nem gente grande, o cara é incrível. Quando ele estava falando isso, ele tinha uma filha que estava passando por um divórcio e a outra que mudou de país, porque não aguentava o pai. Ele estava doente, tinha sido submetido a uma cirurgia, e antes do médico liberar, ele voltou a trabalhar, porque a igreja precisa dele. Gente, Deus pode usar isso? Gente, Deus pode usar uma mula, então pode usar um cara brilhante assim? Pode. Mas percebe que não é isso? Não, eu não sei como é que está, faz anos já que eu tive contato com eles, talvez finalmente ele tenha encontrado um substituto.
E eu sei que é difícil para um homem brilhante assim passar a bola, porque ele é muito bom. E quem vier depois dele, provavelmente não vai fazer tão bem quanto ele. É quase certo que não. Mas ou a igreja do Senhor, e nós dependemos do Senhor Jesus, e Ele conduz a sua igreja por meio de umas peças quebradas, que nem eu e você, ou então não existe, né? Porque Deus vai se agradar a usar gente quebrada para conduzir a sua igreja, para que fique evidente que a glória da igreja é Jesus, e não o pastor, e não o líder, ou sei lá o nome que você dá a ele. Então isso é muito, muito interessante. Mais do que isso, percebe que, tanto ali em Êxodo 18, quanto em Números, o foco é o caráter. Então, em Êxodo ele fala, pessoas que são tementes a Deus, que são confiáveis, que são honestos. Depois ele fala em Números, pessoas que você sabe que são líderes, e eu vou dar o meu Espírito Santo para eles. São dicas para a gente entender o que é esse negócio de presbítero. Quando nós entramos no Novo Testamento, e aqui eu vou dizer que eu vou... Tiago, eu vou continuar um pouco em Atos, tá? Então, se eu falar alguma coisa, vocês me corrigem depois, não tem importância. Eu vou pegar só 2 passagens de Atos, tem outras que eu vou olhar mais para frente, mas essas 2 eu quero convidar você a abrir comigo ali. E nós vamos ficar em Atos agora, quase que o tempo todo. A primeira que eu quero não é a primeira vez que aparecem presbíteros em Atos, tá? Aparece antes disso, mas eu quero pegar essa em especial, capítulo 14. Paulo e Barnabé saíram para plantar igrejas. Tá? Foram enviados de Antioquia, fizeram toda uma viagem, e aí eles começam agora a voltar, porque eles vão voltar para a igreja deles para prestar contas. Vamos começar do verso 21, Atos 14, 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, em Derbe, né? E fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que eram as cidades que ele tinha já começado igrejas. Então voltaram por aquelas, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele vai na ida, ele planta várias igrejas, na volta ele volta encorajando as igrejas. Mas olha só o próximo verso. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A expressão designaram, no original, ela literalmente quer dizer, eles estenderam a mão. Algumas pessoas querem entender que estenderam a mão é que eles fizeram uma eleição e todo mundo levantava a mão. Não. Aqui diz que foi Paulo e Barnabé que escolheram, que apontaram. Isso é um fator importante. Paulo e Barnabé, então, escolheram presbíteros em cada igreja, eles foram designados. E repara que tem jejum e oração nesse processo. Não é um processo que você chamou alguém do RH, que fez uma série de testes e falou, olha, o melhor presbítero é esse e esse. Há um processo devocional. E aí eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. É literalmente, aliás, a primeira foto que eu usei aí no quadro, depois vocês podem identificar quem são os presbíteros daqui e ali, tá? Não é a foto daqui, não, é outra foto. Mas é bem uma cerimônia assim, onde de repente alguns homens estão falando, olha, Deus chamou esses homens aqui para liderar a igreja. E eu vou entregá-los na mão de Deus, porque é só Deus que pode fazer. E esse é um trabalho além das nossas forças. Vamos avançar um pouquinho mais para uma outra instrução que é muito clara, e depois eu quero olhar como é que surgiu isso na igreja no Novo Testamento. Mas quando nós chegamos em Atos 20, Paulo está indo embora para Jerusalém e sabe que não vai voltar mais em Éfeso. Então, Atos 20, no verso 17, nós lemos assim, de Mileto era a cidade portuária, ficava a cerca de, uns dizem 2, outros 8 quilômetros de Éfeso. Éfeso era um pouco mais no alto, Mileto na praia. Então, Paulo chegou de barco e de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Aí você avança até o verso 28, a mesma passagem. Mandou chamar, o pessoal veio. Olha só o que ele diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus,
que ele comprou com seu próprio sangue. Ele dá várias outras instruções. Ele chama os presbíteros, quando ele chega, ele fala, olha, Deus os constituiu bispos. Mas é presbítero ou é bispo? A única conclusão, gente, é que é a mesma coisa. Em Tito, a gente vai ver a mesma instrução. A primeira vez que surge na história da igreja a ideia de que o bispo é superior a um presbítero, é lá com esse cara chamado Inácio de Antioquia, no ano 115. Então, quase 100 anos depois do início da igreja, 90 anos depois do início da igreja, é que surge o primeiro cara que fala, olha, tem várias igrejas aqui e eu vou exercer autoridade sobre várias delas. Não é o propósito da igreja, não é o propósito do Novo Testamento que o bispo seja um presbítero com esteroides, tá? Um super presbítero. Bispo e presbítero era a mesma coisa. Provavelmente, presbítero era como os judeus entendiam, porque os judeus sempre tiveram presbíteros. Nas sinagogas, você tem que ter pelo menos 7 homens com mais de 30 anos e que são tidos como piedosos, e esses homens governam a sinagoga. Então, o conceito de presbítero para os judeus era claro. Para os gregos, não tinha presbítero. Tinha supervisor, ou episcopos, de onde vem bispo, né? Então, provavelmente, Paulo usava mais presbíteros para as igrejas de maioria judaica e mais bispos para as igrejas de maioria grega. Então, os 2 princípios aqui, eles são designados, é um processo espiritual, e presbíteros e bispos são as mesmas coisas. Agora, acompanha mais um elemento aqui, especialmente em Atos. Eu gosto muito dos meus risquinhos, espero que funcione para vocês, tá? Atos, desde o início, gente, se você pegar Atos, vamos olhar lá, vocês já são craques em Atos, conhecem tudo de Atos, mas eu vou ousar falar alguma coisa mais aqui. Atos 1 e 2, a gente lê assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Aí, se você avançar para Atos 2:42, você vê de novo os apóstolos. Atos 2:42, depois daquela pregação que milhares se converteram, a gente lê assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, no início da igreja, haviam apóstolos. 12 apóstolos, Judas trai a Jesus, aí eles elegem Matias, que nunca mais aparece na história da igreja. Eu acho que eles elegeram da cabeça deles, tá? Porque não sei de onde é que eles tiraram isso. Mas o fato é, haviam os apóstolos. Se você avançar comigo até Atos 15, vocês já estudaram, é um momento fundamental na igreja. É quando a igreja se reúne para perguntar o seguinte, o cara pode ser cristão sem ser judeu? Ou o grego, quando se converte a Jesus, tem que se tornar judeu também? E passar pela circuncisão, por toda a questão de comida, por tudo aquilo. E era uma questão fundamental. Gente, até ali, provavelmente, o cristianismo era mais uma seita judaica. Tinha saduceu, fariseu e cristão, ou nazareno, como eles chamavam. Ali em Atos 15, para mim, foi uma virada de esquina completamente. De repente, agora todos nós, a maioria de nós aqui, creio eu, não tem um passado judaico, eu não tenho. Se não fosse por Atos 15, eu teria que ter me tornado judeu ao me converter. E repara só o que eles fizeram. Eles levaram essa questão aos apóstolos e aos presbíteros. Atos 15, 2, primeiro. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntos com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Até agora era só apóstolo. Agora tem apóstolo e presbítero, e é uma baita decisão. Aí quando nós chegamos em verso 22, nós lemos assim, então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns deles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram então Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos.
é evidente, pelo que a gente vê em Atos, que nesse momento começava só os apóstolos, tá? Começa a igreja, os apóstolos, só tem apóstolo, assim, liderando a igreja. Aí agora são apóstolos e presbíteros. Agora, olha só que interessante, avança um pouquinho comigo para Atos, estou ainda dentro de Atos, Lucas está fazendo o relato dele, tá? Capítulo 21, verso 18. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com grande alegria. Aqui é Lucas dizendo que ele junto com Paulo, chegou a Jerusalém. Verso 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. E aí você fala assim, opa, estou atrasado aqui, desculpa. Atos 15, apóstolos e presbíteros, Atos 21, 18, só aparece presbítero. Cadê os apóstolos? O que aconteceu com os apóstolos aqui em Atos 21? O que você acha? Pode dar palpite, gente, não importa não. Primeiro, vários deles morreram. É isso aí. Eles foram para outros lugares, entenderam o chamado deles, eles partiram, aparentemente alguns chegaram até a Índia, Turquia, vários outros lugares, e vários deles foram mortos. Ou seja, os apóstolos que eram fundamentais no início da igreja, aí depois eles começaram a trabalhar junto com os presbíteros. E agora, eles foram embora. E estavam ministrando em algum outro lugar, ou já haviam falecido. Agora só os presbíteros lideram a igreja. Você fala, puxa vida, mas como é que funciona isso? O que faz um presbítero? O presbítero faz tudo. Bate o escanteio, cabeceia, comemora com a torcida, tudo ao mesmo tempo. Eu vejo pelo menos 3 funções aqui, tá? A primeira delas, você vai ver em 1 Pedro. Eu prometi não expor a passagem de 1 Pedro, mas eu vou só dar uma bicadinha lá, tá? 1 Pedro, capítulo 5, repara só como é que Pedro fala. Ele fala, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória de ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus. Deixa eu ler um pouquinho mais sobre esse capítulo, o verso 1. É muito curioso, porque, em geral, quando o Novo Testamento se refere aos presbíteros, ele o faz no plural. Raramente ele fala ao presbítero da igreja de Éfeso. Não, ele fala aos presbíteros. Pedro fala, eu sou presbítero, claro, aí tem que ser singular, porque ele está se identificando. O apóstolo João fala, volta e meia, eu presbítero. Mas quando ele fala para uma igreja, ele fala no plural, indicando que naquele tempo o entendimento é que cada igreja tinha mais de um presbítero. Não disse se era 2, 3 ou 20, tá? Mas eram mais de um. E Pedro então diz assim, aos presbíteros da igreja, o que vocês têm que fazer? Pastorear o rebanho, cuidar do rebanho. A ideia de cuidar do rebanho, gente, é bem aquela ideia de ovelha mesmo. Não sei quem aqui, alguém aqui já cuidou de ovelha? Eu cresci em São Paulo, depois mudei para Porto Alegre, então eu nunca tive a oportunidade de cuidar de ovelha. Mas tem um amigo meu que trabalhou por anos criando ovelha, o Alexandre. A primeira coisa que o Alexandre me falou é o seguinte, ovelha é um bicho burro. Eles podiam chamar a gente de águias, né? Chamar de ovelha, ou de leões, né? O pessoal gosta do leão de Judá, nós somos... Não, leão de Judá tem um, e é ele, tá? Nós somos ovelha. A maioria dos animais, se você largar na mata, ele sobrevive, até galinha sobrevive. Existem galinhas selvagens, ela não é selvagem de atacar ninguém, tá? Mas eu sei que tem opiniões diferentes aqui, mas assim, até galinha sobrevive no mato. Ovelha morre. Ovelha não sobrevive. Gado sobrevive, vários animais. Ovelha morre. Ovelha não tem uma defesa natural, não tem chifre, não tem dentes para atacar, não tem cascos, é um bicho que, se você não proteger, elas morrem. É a isso que nós somos comparados, tá? Podia ser assim, outro bicho, não, Deus falou, são ovelhas. A ideia do pastor, então,
é que ele tem que cuidar do alimento, do descanso, da água, tirar os bernes e os bichos, os carrapatos. Ovelha tem que ser cuidado, por isso que tem que ter alguém pastoreando. A ideia que Pedro nos dá é que a primeira tarefa do presbítero é cuidar do seu rebanho. Tem comida? Comida é boa? E eles estão conseguindo descansar? E eles estão se reunindo? E eles estão todos juntos? Pastorear. Pastorear, gente, é uma tarefa muito difícil, eu acho. Por mais de 30 anos eu fui pastor, e ainda hoje exerço essa função numa certa medida, mas dá muito trabalho, porque às vezes você ajuda a pessoa e você fala, olha, eu lembro de um caso agora, de um rapaz que começou a namorar com uma menina, e tinha uma série de perguntas, nós falamos, cara, acho que não é uma boa vocês namorarem. Não, mas a gente vai namorar. Falei, cara, não é pecado? Não, não é pecado, mas, cara, cuidado. Não deu 6 meses, eles engravidaram. Daí nós falamos, vem cá, o que você tem que fazer? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Ele anotou a lista para fazer tudo ao contrário. Parece que ele falou, o que tem que fazer isso? Eu vou fazer aquilo. Isso, vou fazer aquilo. Gente, como é que pode? E aí, no final, a vida deles virou um tumulto. Hoje estão separados com 2 filhos, um péssimo relacionamento, a mulher enfrentando depressão, o cara vivendo na promiscuidade. Você fala, como é que pode? Ovelha, exige que você cuide. Eu estou falando de um caso dramático, ainda bem que não é sempre assim, senão a gente desistia também, né? Pelo contrário, é muito bacana você ver quando você investe na vida de alguém e a pessoa vai ouvindo, e vai aprendendo, e vai caminhando. Primeira função é essa. Presbíteros são chamados a pastorear. Segunda função, 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas por enquanto vamos olhar ali. 1 Timóteo 3, 2. Que diz assim, é necessário, pois, que o bispo ou presbítero seja irrepreensível marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não quer dizer que ele tem que ser o único ensinador ou um grande mestre, mas importa que ele ensine. Nós já vamos ver um pouquinho mais sobre isso, que é extremamente importante. Primeira função, pastoreio. Segundo, ensino. E a terceira delas, ainda em 1 Timóteo 5,17, 1 Timóteo 5,17, nós lemos assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqui é uma referência que muitos entendem que alguns presbíteros estavam trabalhando na igreja, e a igreja curtia tanto o trabalho, reconhecia tanto o trabalho deles, que falava assim, cara, quanto você ganha no seu emprego? Eu ganho tanto. Se a gente te pagar isso, tu larga teu emprego e fica só na igreja? Ou seja, nós vamos assalariar alguns dos presbíteros. Mas repara bem o que ele diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja. Então, primeiro, o presbítero tem que liderar. Então, é cuidado, né, o pastoreio, é ensino e a liderança. E, aparentemente, alguns não lideravam bem, mas tinham que liderar. Tá? Deixa eu avançar um pouco mais aqui, olhando as funções. Quais são os critérios? Como é que a gente escolhe um presbítero? Isso nós já olhamos, é um processo espiritual, ele é designado, ele é apontado. Mas eu quero dar 2 destaques só. O primeiro destaque é esse aqui. As 2 listas que nós temos, uma em 1 Timóteo 3, tem uma lista de como é que deve ser um presbítero. Depois, em Tito 1, tem uma lista de como é que deve ser o presbítero. São cerca de 27 características, se você alistar uma por uma. Tem uma delas que parece que se refere à competência, que é essa que eu falei do apto para ensinar. E já vou falar mais disso. As outras todas falam de vida com Deus. As outras todas falam de como é que você deve escolher um presbítero. Você tem que olhar e falar, esse cara anda com Deus? Porque, repara bem, o papel dele vai ser liderar a igreja. Eu quero que ele ande com Deus.
Porque se ele não anda com Deus, ele vai liderar de acordo com o nariz dele. E pode ser que dê tudo errado. Então ele anda com Deus, ele tem uma vida. Olha aqui mais uma passagem, de alguma maneira eu engoli essa passagem ali. Abre para mim em Hebreus 13, 7. Aqui o autor de Hebreus fala assim: lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ele não fala assim, lembre-se daqueles que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o que eles ensinaram. Certamente ele está falando para cuidar com o que eles ensinaram, mas ele fala, observem bem o resultado da vida que tiveram. Então, quando nós vamos olhar e reconhecer presbíteros, eles andam com Deus. E óbvio, gente, que eu não estou falando de perfeição, tá? Porque se fosse ser perfeito, não tinha ninguém, esvaziava. Mas é alguém que é um exemplo de caminhar com Jesus. O exemplo de perfeição é Jesus. O presbítero tem que ser alguém que eu olho para ele e falo, pai, esse cara está caminhando com Jesus. E tropeçou. Ah, não, mas ele pediu perdão, foi restaurado e continua caminhando rumo a Jesus. Legal. Por que eu quero alguém assim? Porque é nele, que diz aqui, é que eu vou imitar. É atrás dele que eu vou andar. Então tem que ser pessoas, esquece perfeição, que me estimula, porque ele me mostra como se caminha em direção a Jesus. Mas há um outro critério, e aqui eu quero parar um pouquinho mais. Puxa, esse aqui ficou ótimo. Ficou bem em cima de tudo. Uma das bênçãos de você usar tecnologia é aquela pecinha fora do computador. Essa pecinha aqui, eu atrapalho tudo. Provavelmente eu passei aqui e desformatou tudo. Mas a ideia de apto para ensinar, nós já vimos 1 Timóteo, né? 3:2, que ele tem que ser apto para ensinar. Agora, abre comigo rapidamente em Tito 1:9, que parece que aqui Paulo explica um pouquinho melhor o que ele quer dizer com esse apto. Tem outros critérios, mas eu escolhi esse aqui para a gente olhar. Ele fala assim, a partir do verso 8. Ao contrário, é preciso que ele, o candidato a presbítero, seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, tudo isso característica de vida, né? Caráter. Agora, olha só a partir do verso 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Uma das características do presbítero, que é fundamental, é que ele seja apegado à palavra. Não quer dizer que ele seja um grande pregador e preletor e eloquente, que fala muito bem. Isso é um talento, um dom, uma coisa que Deus concede para alguns. Mas não é necessário para o presbítero. O que é necessário? Que ele tenha um apego à palavra, que ele seja um estudante da palavra e que ele entenda o suficiente da palavra, tanto para encorajar alguém a quem ele vai ajudar, e o cara está meio perdido, não sabe o que fazer, e ele fala, cara, olha, o que eu vejo na palavra é isso, isso aqui. Para nós é importante que você siga nesse caminho. Olha, atenta para esse versículo, cuidado com esse. Ele vai encorajar. E, ao mesmo tempo, ele precisa ser apegado à palavra para poder refutar ou repreender aqueles que se desviam. Porque volta e meia, no nosso contexto cristão, vai ter irmãos que começam a escorregar. E não é só maldade. Também é maldade, mas é a maldade que todos nós temos. Mas são pessoas que, de repente, falam, tá, eu sei que não é assim, mas e se? Aliás, tem uma expressão que eu amo, que a pessoa fala, veja bem. Em geral, quando a pessoa fala veja bem, ela não quer que você veja nada, tá? Então, quer ver um conceito bem simplesinho, né? É quando você encontra alguém fiel, ama Jesus, muito bacana, só que está solteiro há bastante tempo. E aí ele não encontra ninguém para casar na igreja, cristão. Mas daí ele, andando pela vida fora, ele encontra alguém que é fantástico, só falta se converter. É legal, ama Jesus, olha, ama sua família, ele até gosta de Jesus. E ele é bacana, e tem uma vida boa, e vai puxando aquela lista. Quando começa a lista, eu falo, ixi, depois de 30 anos eu sei onde vai chegar. A pessoa vem e pergunta, você acha errado
Olha, a Bíblia diz para você não se colocar em julgo desigual. Mas é uma pessoa boa? Eu acredito que seja. É melhor que todos os rapazes ou todas as moças da igreja. Talvez tenha uma vida melhor que... Eu não sei. Mas a pergunta é, vocês vão estar caminhando na mesma direção? Vocês vão estar caminhando em direção a Jesus? Ah, não, mas ele me deixa aí na igreja. Ah, me dá uma canseira. Porque é sempre que dá errado? Não. Uns 95% das vezes. Pode ser que dê certo? Deus, na sua misericórdia, às vezes poupa. Mas a grande maioria dá errado. Agora, não adianta eu falar isso para a pessoa. Eu tenho que olhar na palavra e falar, olha, aqui fala de julgo desigual. Ah, mas a pessoa não vai acreditar. Bom, aí é um direito dela, né? Mas eu quero, pelo menos, refutar os que se opõem ao ensino. E refutar e dizer, cara, a Bíblia não diz isso. Tem um caso muito interessante, a vantagem de ter 67 anos, que eu passei por vários casos, tá? Mas de um irmão na igreja que resolveu que ia trocar de esposa, que o modelo que ele estava usando estava ficando velho, ele queria um modelo mais novo. Estou brincando, mas é quase isso, tá? E aí ele veio explicar para mim por que ele queria casar com outra mulher. E ele falou, mas eu já me divorciei dela no papel, da outra, na primeira, né? Falei, cara, isso é um assunto delicado. Em geral, na Bíblia, a gente entende que existem duas exceções, mas são exceções. É quando o seu cônjuge parte para uma vida de imoralidade. Ela partiu? Não, de jeito nenhum, pastor. Tá. A outra é que, por não seguir a Jesus, ela resolve que vai partir para uma vida solo. Foi isso que aconteceu? Não, ela é uma mulher muito fiel. Por que tu te separou? Ah, porque nós temos incompatibilidade de gênios. Incompatibilidade de gênios é genial. Aí eu fiz aquela perguntinha, quanto tempo vocês ficaram casados? 32 anos. Demorou para descobrir a incompatibilidade de gênio, né? Aí nós explicamos, conversamos, aí finalmente chegou no momento que eu peguei, abri a Bíblia lá em 1 Coríntios 7 e falei, cara, aqui diz, ó, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, não se divorciem. Aí ele continuou discutindo comigo, aí eu virei a Bíblia para ele, empurrei para ele assim na mesa, falei, cara, me explica esse versículo, me explica de um jeito melhor, quem sabe você tem uma explicação. Aí ele olhou aquilo, olhou para mim e falou, o meu Jesus não diria isso aqui. O Jesus dele não ia dizer o que a Bíblia diz. Eu falei, cara, então está tranquilo, então entendi. O teu Jesus não é o meu Jesus, nem é o Jesus da Bíblia. Ou seja, é óbvio que vão haver situações, mas eu preciso, como presbítero, ter uma base bíblica para o que eu falo, senão eu caio na axologia. Eu acho que, eu acho que, eu acho que. Quando nós olhamos e oramos a Deus por presbíteros, é fundamental que a gente tenha uma noção muito clara de que esses são homens que andam com Deus e que são capazes de ensinar. Estou chegando já ao final, mas eu queria não poderia deixar de dar para vocês um alerta. E para isso eu quero abrir lá em Hebreus 13, 17. Enquanto você abre aí Hebreus 13, 17, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o tipo de mensagem um pouco difícil, porque como a gente está seguindo um tema, eu fico pulando, vocês já viram, né? De uma passagem para outra, de uma passagem para outra. Isso a gente faz de vez em quando, mas eu dou graças a Deus que vocês olham toda a Bíblia, tá? Fazem uma leitura expositiva, um ensino expositivo. De vez em quando a gente para e entra num tema, tá? Mas olhem o todo. Aqui em Hebreus, olhem só o que o autor de Hebreus nos ensina. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Essa instrução da Bíblia para nós, eu acho que amarra toda a questão do presbítero em vários sentidos. Primeiro, cuidado, porque nós, como seres humanos, gostamos de algumas pessoas e não gostamos de outras. Somos chamados como cristãos a amar todos, mas a gente tem mais simpatia por um do que pelo outro, né?
Lá no Rio Grande do Sul, diria, você gosta mais do gremista do que do colorado, ou mais do colorado do que do gremista, Jader, calma, fica tranquilo. Aqui não vou nem entrar nesse ponto, tá? Mas Deus, na sua sabedoria, vai estabelecer líderes para nós. Alguns que nós vamos gostar muito e outros que a gente não vai gostar tanto. Cuidado para você não querer seguir aquele só que você gosta. E aqui o autor nos diz com uma clareza assim, ele fala, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. É curioso porque o tempo verbal que ele usa é como se estivesse falando, deixem-se levar por eles. É uma submissão voluntária. Você fala, eu vou seguir esse cara. Eu vou dar a ele o benefício da dúvida, pelo menos. Então, eu não sei se é bem assim, mas eu vou atrás dele. A não ser que eu tenha convicção que ele está ensinando o que a Bíblia não ensina. Aí você fala, opa, não dá para seguir esse cara. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu lembro de um pastor, John MacArthur, falecido recentemente, que é um homem assim, o ministério dele sempre foi muito diretivo, ele era muito durão, muito rígido. E aí teve um momento na igreja dele, eu vi o vídeo, em que tinha uma questão de perguntas e respostas. E aí levantou uma mulher e falou, pastor, eu quero saber qual a tua autoridade na minha vida. Ela estava assim meio, vou partir para uma briga aqui. E eu no vídeo falei, o John MacArthur vai pular em cima dela, vai atropelar essa mulher, né? Gente, ele foi de uma sabedoria, ele falou, minha autoridade na sua vida? Nenhuma. Aí ele falou, eu não tenho nenhuma autoridade na sua vida. Quem sou eu para mandar na sua vida? Vou te dizer qual é o meu papel. Eu vou te explicar o que a Bíblia diz. Aí você segue o que eu ensino ou não segue o que eu ensino. Mas não é a minha autoridade, é a autoridade delegada por Deus através da Bíblia, manifestada pelo Espírito Santo. Eu não tenho autoridade na tua vida? Que isso? Então, a ideia primeira que eu quero destacar aqui é um alerta para todos nós: submetam-se à autoridade dos seus líderes. Eu hoje vivo numa situação especial, pastoreei essa última igreja por 10 anos, hoje eu frequento a igreja, sou um dos presbíteros, mas nem participo das reuniões do conselho, e o pastor da igreja é alguém que trabalhou debaixo de mim como pastor de adolescentes, pastor Samuel. Ele tem idade para ser meu filho, tranquilo. E volta e meia ele faz algumas coisas que eu faço assim, mas pintar a parede de preto, precisa, tá? Não, tudo bem, não importa, que diferença faz a parede de preto? Pinta a parede de preto. Aí, de repente, ele inventa um slogan para a igreja, eu falo, eu não faria assim, mas Deus está usando, Deus está abençoando, Deus está levando em frente. É a hora para mim de baixar a minha guarda e falar assim, é a vez dele. E ele está fazendo um baita trabalho, gente, um baita trabalho. Às vezes eu não gosto de, desculpa a expressão, de frescura. Isso aqui não gostei assim. Gente, é tão fácil a gente começar a implicar, ou não é? Se você resolver implicar, cara, é a barba que ele tem ou que não tem, é a roupa que ele usa ou que não usa, é a música que escolhe, toca muito alto, toca muito baixo, demorou muito, foi muito rápido. Cuidado com isso, porque senão a gente se torna aquele espinho na carne. Eu sou sempre do contra. O que o autor nos diz é, obedeçam, submetam-se voluntariamente, está implícito aqui, à autoridade deles. E aí, presta atenção, ele agora tem um alerta para aqueles que exercem liderança. Ele diz, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai haver um dia que o Senhor Jesus vai me chamar e falar, Daniel, como é que você cuidou da minha igreja? Não é da sua igreja, que a igreja não é sua, da minha igreja. Eu não sou responsável pelos pecados dos irmãos, senão aí também está doido, né? Esse aí é Jesus, ele já pagou por esses. O que é que você fez para alimentar as minhas ovelhas pelas quais eu morri? Paguei caro por elas. O que você fez, Daniel? E eu creio que todo presbítero, espero estimular os presbíteros aqui presentes, tá? Um dia nós vamos prestar contas. E nós vamos dizer, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. E acho que alguns de nós vamos receber
elogios e outros a nossa obra vai se queimar como palha e madeira. Mas nós seremos salvos pela graça de Deus. O fato é, aqueles de nós que exercemos autoridade vamos prestar contas. E eu eu acompanho hoje mais de 12 pastores, 15 pastores mais ou menos, que alguns deles vão passar pelo fogo, mas olha, vai sobrar só a casquinha. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui antes de continuar. Do que eu conheço dos presbíteros aqui da comunidade, deixa eu dizer, como alguém que está do lado de fora e que conhece várias igrejas, nenhuma ilusão de perfeição, mas eu vejo neles uma preocupação muito grande em seguir a Deus, em cuidar de vocês. Eu ouço isso nas nossas conversas, eu vejo isso como a gente trata as coisas. Eles acertam sempre? Tenho certeza que não. Mas há um coração de vamos acertar, vamos acertar, vamos acertar. Às vezes eu falo, pai, eles são muito cuidadosos, quase cuidadosos demais. É porque eu sou meio, como o gaúcho diz, faca na bota. Eu prefiro resolver a situação logo, e às vezes resolver a situação logo atrapalha, tá? Então eu elogio aqui os presbíteros aqui, porque eu vejo o cuidado deles. E um é mais cuidadoso que o outro, mas existe uma unidade que eu acho muito, que reflete o propósito de Deus para os presbíteros. E no final, ele volta a dizer, obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Quantos de vocês aqui têm filhos? Estou vendo aqui, tem uma trempa. Como é bom quando você orienta um filho e ele obedece, não é? Cara, eu fico assim, falei para fazer, ele fez, na primeira. Que coisa! Ou então, já falei várias vezes, agora ele está fazendo sem precisar falar. Aí eu corro para a galera, assim, aí eu fico feliz. E como é difícil quando você tem que chamar de novo, e enfrentar. Ou então, quando o filho obedece, isso em geral é de adolescentes, não os adolescentes daqui, adolescentes de outras igrejas, tá? Que você fala, filho, faz isso. Tá bom, pai. E assim, pai, você fala, não estou fazendo o que você mandou assim, querido, mas esse teu bufada aí roubou toda a alegria. Transfere isso para a igreja. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria. Porque você liderar alguém que está arrastando os pés, que está enfrentando, que não quer, que vontade de falar, cara, então faz o que tu quiser. Mas aí eu não posso fazer isso com as ovelhas. Eu não posso chegar e falar, mas Senhor, as ovelhas que o Senhor me deu são tudo burra. Aí Deus fala, bom, Daniel, você é uma delas, mas além disso, é por isso que precisa de alguém para cuidar. Como é importante essa dinâmica, e como eu vejo igrejas, tem uma das igrejas lá em Novo Hamburgo que eu acompanho, e eles passaram por muitos conflitos na liderança, assim, gente, cansava de ouvir os problemas. Aí, ultimamente, o pastor me chamou e pediu que eu fizesse um acompanhamento com eles, e pela graça de Deus, eles começaram a organizar um presbitério, um conselho, e a coisa começou a funcionar. E esses presbíteros são amigos, e de vez em quando eles me chamam para comer um churrasco com eles. Aí é ótimo, né, gente? Mas não é só o churrasco que é ótimo ver a alegria deles, a leveza entre eles, a amizade deles. E o resultado, a gente não devia se espantar, e o resultado é que a igreja está leve, está alegre, começou a ganhar mais gente para Jesus, há uma leveza na igreja. De novo, tem um monte de coisa para acertar na igreja, mas é outro ambiente. É muito semelhante a quando numa casa pai e mãe se entendem ou pai e mãe não se entendem. Gente, é terrível, não é? Que você entra na casa, você vive ali, mas existe um ambiente contencioso, de briga. A minha oração por você, minha oração pelos presbíteros aqui da comunidade, a minha oração à medida que Deus vai encaminhando, minha oração com a chegada do Jader e Andressa, minha
oração pela comunidade aqui é que vocês consigam criar esse ambiente de submissão e de cuidado, de honra, e honra não é obediência cega, mas é dar assim, tá, cara, mas tem certeza que é por aí? Mas por que você acha que é por aí? Tá bom, vou considerar isso. Porque a minha experiência é que quando isso acontece numa igreja, Deus derrama da sua bênção e da sua graça. E essa é a minha oração por vocês. Baixe sua cabeça, ora comigo, e logo depois a gente continua aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão clara no Teu ensino. E os desafios que o Senhor nos passa são desafios de vida e desafios de transformação. Para aqueles que nos lideram, Pai, eu peço da Tua graça e do Teu discernimento. Para nós que estamos debaixo de autoridade, eu peço mansidão e submissão. Porque, Pai, o que importa aqui é a Tua vontade, não é a nossa preferência. Eu me alegro de poder caminhar, mesmo que à distância, com a liderança, o conselho aqui da comunidade, porque eu vejo o interesse e o desejo, Pai, de fazer a Tua vontade. E a minha oração é que Teu Espírito Santo continue dirigindo esses homens e continue dirigindo essa igreja para a Tua glória. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a ficar de pé.